Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre o time para enfrentar o Coritiba no clássico de domingo, porque a impressão que eu tenho é que o Odair ele vai aprontar alguma coisa. Não sei se vai, mas ele vai aprontar alguma coisa. Mas aí vai mais pro canto da certeza. A certeza que eu tenho é que se o Odair for aprontar alguma coisa, a torcida do Atlético gostaria muito de ver o Luiz Fernando fora do time titular do Furacão, porque é um jogador que vem sendo muito contestado, né? E pra gente entender um pouquinho essa contestação em relação ao Luiz Fernando, essa cobrança em relação ao Luiz Fernando, eu acho que a gente precisa entender o macro. E vai muito na questão expectativa-realidade, né? O Luiz Fernando é um jogador que o Atlético ganhou uma disputa contra o Bahia. O Bahia estava interessado no Luiz Fernando, o futebol árabe estava interessado no Luiz Fernando. O Luiz Fernando ele veio antes da temporada final acabar, era para ser um reforço de Série A. E lembra como a gente pediu um ponta de finalização, um ponta de finalização, um ponta de finalização? E eu concordo que o Luiz Fernando ele não assumiu em nenhum momento o protagonismo que se esperava de um reforço que gerou expectativa e de um reforço que gerou, de certa forma, até uma empolgação. E aí ele entra também um pouquinho na esfera da temporada de muitas decepções em relação a jogadores com certo nome, Juliano, Allan Kardec, e você fica, até quando você vai insistir, um jogador que entrega pouco, e a impressão que a gente tem é que ele tá ali só pelo nome. Só que eu acho que a gente precisa primeiro entender o jogo do Luiz. O Luiz não é um ótimo construtor, o Luiz não associa muito bem. O Luiz é um ótimo finalizador. Só que a grande questão é, e eu falei isso no Arena Thread, o que o Luiz oferece, o Viveiro te oferece. Finalização é até que eu espaço, finalização é até que eu espaço. E nesse sentido, para competir com o restante dos zagueiros que a gente tem na Série B, que são zagueiros firmes, sólidos, competitivos, cara, o Viveiros é melhor. Então, quando você escala Luiz Fernando e Viveiros, de alguma maneira você está escalando jogadores de uma nota só. Finalizadores que atacam bem espaço. Ah, mas o Viveiros é mais centroavante. Pega como o Viveiros jogava no Atlético Nacional, gente. Viveiros era um segundo atacante no Atlético Nacional. Mais ou menos o papel que o Luiz Fernando faz ali. Então, acho que pra gente entender por que o Luiz Fernando precisa ser barrado, é a gente voltar para aquela teoria que um bom setor é um setor que é preenchido por jogadores com características diferentes. Um bom setor é um setor preenchido por jogadores com características que se complementam. E isso, para mim, é inegociável. A questão é que o Luiz talvez se complemente com o Zapelli, com o Dudu, com o Leozinho, mas não se complementa com o Viveiros. Dificilmente você vai lembrar de uma jogada que deu muito certo com o Luiz e Viveiros juntos. E aí, na balança, meu irmão, desculpa pro Luiz Fernando, a gente precisa pensar em quem é melhor pro Atlético hoje. Viveiros. E aí a gente pensa, né? Putz, mas esse Atlético em muitos momentos jogou um jogo que era muito baseado no ataque ao espaço. Esse Atlético em muitos momentos jogou um jogo que era baseado na transição. Só o Viveiros vai ser suficiente para controlar essa transição? Acho que não. Acho que a gente precisa olhar pro macro e entender que a gente precisa de jogadores com força para fazer essa corrida, com força para atacar o espaço. Isso para mim é fato. Isso para mim é fato. O grande ponto é, se a gente olhar as opções que o Atlético tem, não necessariamente você precisa ter o Luiz Fernando ali. Porque se você for pegar característica, eu acho que o Mendonça é mais associativo. Eu acho que o Mendonça tem mais capacidade de fazer uma jogada em conjunto. E também tem a mesma capacidade de atacar o espaço. E também tem uma capacidade maior de complementar o Viveiros. Não é à toa que, por exemplo, contra o CRB e América, o Mendonça dá assistência pro Viveiros. No último jogo, pro Viveiros sofrer o pênalti, é o Mendonça que dá o passe. Eu acho que você tem uma sinergia muito maior ali dos dois interagindo. Acho que você tem uma troca muito maior ali dos dois, e essa troca, ela gera bom resultado. Ela traz bons efeitos pro Furacão. Ela faz com que o Atlético se sinta bem ali, podemos dizer assim. Sabe?
Então, pra mim é o primeiro ponto. Ah, Thiago, mas então pra você é o Mendonça no lugar do Viveiros? Não, não é. A gente vai fazer um vídeo mais sobre esse personagem, do Viveiros não, do Luiz Fernando, mas pra mim, quem tem que ser essa dupla do Viveiros, esse quarto elemento do meio-campo que chega mais à frente, que é um meio atacante ali, né, que transita entre funções de complementar o meio-campo, mas também de ter presença ofensiva, é o Julimar. Ah, mas o Julimar entrou muito mal no último jogo. Entrou mal no último jogo, mas conseguiu interagir mais com o Viveiros. Entrou mal no último jogo, mas tem um histórico até então de um Julimar que consegue gerar mais perigo constantemente. E aí você tem um jogador mais associativo, e a gente vê isso no número de chances criadas, que o Julimar é um jogador que está sempre gerando situações, porque não se limita a associar, muito pelo contrário, é um Julimar que busca associação e se sente confortável associando, e é um Julimar que tem finalização. É um Julimar que se sente bem por fora, se sente bem por dentro. Então, o jogo, às vezes, ele te pede muitas coisas durante os 90 minutos. E você precisa ter uma caixinha de ferramentas preparado para entregar o que o jogo pede. E eu acho que o Julimar é um jogador que eu enxergo ele mais preparado para entregar o que o jogo pode pedir em cenários diferentes. Entendeu? Então, para mim, o Julimar seria titular no lugar do Luiz Fernando. Mas, assim, acho difícil. E outra, né? Um detalhe que eu queria trazer sobre o Luiz tá saindo muito bem do banco, cara. O Luiz pode ser um ótimo 12º jogador pro Atlético. Por isso que a gente fala. Às vezes a gente não precisa de. Às vezes a gente não precisa descartar o jogador. A gente às vezes precisa botar ele numa posição correta para que a gente usufrua o melhor possível dele. Às vezes a gente precisa botar ele numa posição correta para que a gente tire o melhor possível dele. E eu acho que no final das contas é isso que eu tenho na mente em relação ao Luiz. O Luiz pode ser útil. Tá indo do banco, tentando mudar o ritmo do jogo, tentando trazer mais poder de decisão, de finalização. Eu tô com vocês nesse sentido. Eu tô com vocês nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, de titular eu não acho que vem vindo tanto. Beleza? É isso. Vamos ver quem vai ser titular, cara. Vamos ver quem vai ser titular. Eu vou defender. Daqui a pouco vai ser um vídeo. Daqui a pouco, até domingo, vai ser um vídeo defendendo que o Atlético tem que jogar com uma dupla de ataque contra o Curitiba e trazendo argumentos e evidências para vocês. O Curitiba tem muita dificuldade de jogar contra duplas. E assim, Maicon, ele se perdem, marcando um centroavante só gigante, mas contra duplas eles acabam se perdendo. Valeu? Tamo junto, Arantes.